como a creatina age no meu corpo. Agora que eu comecei a treinar, eu já posso tomar ela? Ela realmente incha? Ela pode causar problemas nos rins? É ela que me dá aquela energiazinha final nas repetições? Essa e algumas outras perguntas eu vou responder agora para vocês. Vamos lá. Que a creatina é um suplemento todo mundo já sabe, mas o que ela realmente é? Ela é um composto orgânico naturalmente encontrado nos alimentos. Então, sim, se você está com a alimentação boa, você já tem creatina no seu corpo. As suas maiores quantidades estão concentradas nas carnes vermelhas, nas carnes de porco e em alguns peixes, como o atum, o salmão e o bacalhau. Ela é sintetizada, ou seja, ela é formada nos rins, no fígado e no pâncreas. E quem sintetiza ela, ou seja, quem começa a preparar ali o terreno e quando se junta forma a creatina, são os aminoácidos arginina, metionina e glicina. E para quem não sabe, os aminoácidos são as menores porçõezinhas da proteína. Ou seja, são várias bolinhas, vamos dizer que são várias bolinhas, são várias unidades dessas bolinhas que quando se juntam, forma a famigerada proteína. Não são só os músculos que utilizam ela para conseguir energia, não. O nosso cérebro, coração, testículos e retina também utilizam ela. E falando em energia, o nosso corpo, ele é super inteligente. Ele tem vários meios, vários sistemas de geração de energia, que utilizam prioritariamente macronutrientes. Carboidrato, lipídio, proteína. No caso da creatina, o sistema que utiliza ela é chamado de ATP-CP. Vamos primeiro entender o que é o ATP. Provavelmente você já ouviu falar sobre o ATP. Ele é um nome bonitinho para energia. O que acontece? O ATP ele é formado por uma adenosina ligada a 3 fosfatos. O que acontece? Cada ligação dessa acumula energia, tem muita energia ali. E aí, quando se quebra uma dessas ligações, meio que explode a energia dali e você utiliza ela para tudo no seu dia. Para acordar, para andar, para lavar uma louça, para piscar os olhos. Tudo precisa de energia. E aí, a gente perde mais energia, principalmente durante os exercícios físicos, como a musculação, onde a creatina é extremamente estourada. Então, quando ocorre a quebra da ligação da adenosina com o fosfato, gerando essa energia, ao invés de a adenosina estar ligada a 3 fosfatos, agora ela está ligada só a 2. Então, eu não posso mais utilizar ela para gerar energia. E é aí que a creatina entra. Lembra que eu falei que o nome do sistema da creatina é ATP-CP? Vamos entender agora o que é esse CP. O CP é creatina fosfato. É a creatina ligada a um fosfato. Lembra que eu falei que a ligação acumula energia? Então, quando essa creatina fosfato se quebra, libera energia. Essa energia ela vai ser utilizada não por nós, mas sim para a gente pegar esse fosfato que agora está livre e ligar novamente àquela adenosina. Então, o que era difosfato volta a ser a trifosfato. E aí agora a gente pode quebrar novamente a ligação de 3 e formar 2. E assim fica esse ciclo. A creatina ajuda na gente. Entende que eu sempre vou ter que quebrar essa ligação entre creatina e fosfato? Então eu vou sempre precisar ter creatina para que essa ligação aconteça, seja quebrada e gere essa energia para a gente. Por isso que diariamente a gente precisa tomar creatina. E aí a gente chega no modo de uso dela. Como é que eu devo usar a creatina? Qual é a dosagem correta dela? Nós temos dentro do nosso corpo como se fossem potinhos. E a creatina, cada vez que a gente toma, vai enchendo nesse potinho. É por isso que quando a gente começa a tomar a creatina, leva em média 21 dias, 3 a 6 semanas, para que ela realmente comece a funcionar desse jeito que eu expliquei no nosso corpo. Então, quando esses potinhos estão cheios, à medida que eu vou utilizando, ele vai esvaziando. É por isso que todos os dias eu preciso tomar creatina. A dosagem recomendada é de 0,06 gramas por quilo de peso. Então eu, por exemplo, que peso 57 quilos, tenho que tomar em média 3 a 3 gramas e meio de creatina por dia. No geral, se recomenda de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Normalmente, pessoas entre 80 e 85 quilos ou acima disso
tem essa recomendação de tomar mais de 5 gramas, tá bom? Mas aí faz esse cálculozinho do 0,06 gramas que você consegue chegar na quantidade correta que você precisa tomar da creatina. Normalmente, os scoops de creatina vêm com a marcação. Pelo menos o que eu tomo, ele tem a marcação de ter 6 gramas, um scoop cheio, e metade dele ter 3 gramas. Então, é daí que eu coloco mais ou menos a quantidade diária que eu tomo. Maria Clara, de que horas eu tenho que tomar? Qual é o melhor horário para se tomar creatina? O melhor horário é aquele que você vai lembrar todos os dias. Sim, no meu caso, eu tomo creatina todos os dias antes de treinar, porque eu já tô colocando pré-treino, já misturo a creatina e não esqueço. E nos dias que eu não treino, eu normalmente lembro à noite antes de dormir. Então, o meu esquema de lembrete é esse. Mas você pode utilizar outro. Por exemplo, vou escovar meus dentes antes de dormir. Vou tomar creatina antes. Ou vou tomar café da manhã, vou tomar creatina antes. E assim vai. E aí agora entra outra polêmica. Carboidrato realmente faz absorver mais creatina? Estudos indicam que sim, que existe uma relação. Quando a gente consome carboidrato e a insulina aumenta, a quantidade de creatina absorvida pela célula também acaba aumentando. Vou deixar aqui uma parte do artigo para vocês lerem direitinho essa descrição, porque se eu for explicar, o vídeo vai ficar mais longo ainda. E cafeína, Maria Clara, realmente atrapalha a absorção? Gente, não existem estudos que embasem isso. As pessoas estão estudando, existem estudos sobre isso, mas a conclusão normalmente é que não há indícios suficientes para indicar que a cafeína atrapalha verdadeiramente a absorção de creatina. Então, fica tranquilo. No meu caso, eu tomo um pré-treino que tem carboidrato em sua composição. Outro vídeo eu trago explicando direitinho sobre pré-treino, sobre termogênico e seus efeitos, tá? Ela tem carboidrato não para eu absorver melhor a creatina, mas para eu ter um pouquinho mais de energia quando o treino é um pouco mais longo, certo? Mas isso é tema para outro assunto. Tá, Clara, mas o que eu quero saber é, eu posso tomar? Porque eu acabei de entrar na academia, já fiz minha matrícula e já quero estar com o meu potinho de creatina pronto ali do meu lado. E aí, já posso tomar? Vamos com calma, vamos por partes. A creatina, o intuito dela é fazer com que a gente tenha essa energia de explosão inicial. Como assim? O princípio dela é justamente dar potência pra gente nos primeiros segundos do exercício. Então, quando você está iniciando um treinamento, está iniciando um exercício físico, está começando a sair agora do sedentarismo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o exercício, aprender a movimentação dele. Não adianta você fazer força se o músculo que você está fazendo força não é o que deveria estar sendo trabalhado. Entende? Não adianta eu estar fazendo um exercício que seria, por exemplo, para glúteo e estar trabalhando muito mais quadríceps. Significa que eu não aprendi a executar direito aquele exercício. Então, quando a gente está iniciando algum exercício, está iniciando, principalmente na academia, o comum é que os professores, os profissionais de educação física comecem a colocar um treino com um pouco mais de repetição, mais repetições, cargas mais baixas para você ir aprendendo aquele exercício. E aí, à medida que você já pegou no tranco, já aprendeu aquele exercício, tem a possibilidade de aumentar de carga, eu ainda não recomendo a creatina. Calma. Você vai começar a levar o seu músculo a fazer força. Essa é outra questão da creatina no desenvolvimento do nosso músculo, na hipertrofia. O que a gente tem que entender é que não é a creatina que vai fazer o nosso músculo crescer. Ela vai fazer com que o princípio da sobrecarga seja melhor executado. O que é o princípio da sobrecarga? O músculo, ele só cresce quando ele é necessitado. Então, eu tenho aquela quantidade muscular normal e eu começo a fazer mais força. Cada força dessa que eu tô fazendo é como se eu estivesse arranhando um pouquinho o meu músculo, machucando ele um pouquinho, fazendo microlesões. Essas microlesões, depois, durante o descanso, vão ser recuperadas. Vão criar uma casquinha. Sabe quando você se arranha e cria uma casquinha? É tipo isso que o músculo cria. Cada casquinha dessa significa que o seu músculo está aumentando.
ou seja, hipertrofiando. Só que aí vai chegar um momento em que você vai estar fazendo força e ver que não consegue mais melhorar a sua carga. Clara, eu não consigo mais sair dessa carga no agachamento. Não sei mais o que fazer. É aí que eu entro com a parte de suplementação. É isso que a gente tem que entender. Se a parte alimentar está correta e mesmo assim ela já não está mais me dando aquele suporte que eu preciso, eu então suplemento, eu adiciono um pouquinho mais de algum componente que vai te ajudar a melhorar no seu dia a dia, no seu exercício, no seu raciocínio, enfim. Esse é o conceito de suplemento. Então, não é para você sair tomando tudo que te dizem para tomar que vai te ajudar. Calma. Então, Clara, eu não posso tomar creatina assim que eu começo a treinar? Poder, pode. Mas essa é uma estratégia que eu gosto de utilizar nos meus atendimentos. Eu não gosto de estar passando suplemento que nem sempre necessita. Você pode tomar creatina assim que entra no treino, assim que entra na academia. Só que talvez você não esteja utilizando o real potencial dela. Esteja só tomando por tomar. Então, eu prefiro que você comece a tomar quando realmente o seu corpo vai utilizar de forma efetiva aquele suplemento do que compre por comprar e só gaste dinheiro, tá bom? E aí, acredito que você já entendeu. Quanto mais força eu faço, mais microlesões eu causo no meu músculo, maior a sua hipertrofia. Então, não é que a creatina ela vai estar ali dentro do músculo e vai fazer o músculo crescer. Na verdade, o que a creatina vai fazer quando ela estiver dentro do músculo é puxar água para dentro dele. Quando ela puxa água, ela não vai fazer o músculo crescer porque tem mais músculo ali. Ela vai fazer o músculo ficar mais volumoso. Ele vai ter aquela aparência mais volumosa. Por isso que normalmente quem toma creatina e quem já tem uma boa intensidade de exercícios físicos, vou falar agora no exemplo da musculação, tem uma maior definição. Porque o músculo fica mais aparente, porque ele está mais inchado, ele está com maior volume ali. Porque tem água entre as suas fibras musculares. O que acontece? A creatina ela é ligada a um componente do músculo. E aí, quando ela está ligada a esse componente do músculo, ela tem uma maior atração pela água, fazendo a água ali entrar entre as fibras musculares. Então, a creatina, ela não te incha, ela não te deixa com o aspecto de pessoa retida, porque ela atua apenas no músculo, tá? Retenção é o acúmulo de água, principalmente entre pele e gordura. Não é o caso da creatina, tá bom? A creatina também tem vários outros benefícios, como o aumento da força, por consequência, como eu acabei de falar. Ela otimiza a sua recuperação pós-treino, porque você acaba tendo um pouquinho mais de energia para esse processo de descanso e recuperação muscular. Ela aumenta o nosso sprint, ou seja, a nossa potência inicial. Quer um exemplo de potência? Quer um exemplo de sprint? No jogo de vôlei, o jogador está ali parado esperando a bola. E aí, quando ele precisa pular para atacar, ele precisa de um sprint. Ele precisa de uma potência que impulsione ele a pular o mais alto possível e a atacar. Esse é um tipo de sprint. Sabe quando você está no início da série e você precisa, sabe, daquelas forças iniciais para conseguir tirar com mais facilidade o peso do chão ou de onde quer que seja? Isso também é um exemplo de sprint. Novamente, creatina não é utilizada para a gente conseguir fazer as últimas repetições de treino, mas sim para a gente conseguir fazer as repetições iniciais com melhor potência, com melhor aproveitamento dos sistemas energéticos que a gente tem no nosso corpo. E também a creatina faz a gente aguentar um pouquinho mais de dor, ainda usando a musculação como exemplo. Sabe quando você está fazendo aquelas repetições, começa a queimar e você trava, você não consegue mais executar direito aquele movimento? É porque o nosso músculo, ele acaba ficando com o sistema um pouco mais ácido. Isso é um tema para outro vídeo. Mas, utilizando a creatina aqui, ela vai diminuir essa sensação de queimação, essa acidez. Ela tem um pouco do chamado efeito tamponante. Também tema para outro vídeo. Em outro vídeo eu vou explicar como você pode diminuir a queimação que você sente nos exercícios e aí melhorar a execução e fazer com que tenha mais força, mais repetições. Tá, Maria Clara, mas eu já ouvi falar que creatina dá problema nos rins.
Por isso que eu não tomo. Eu já tenho uma certa idade e aí eu acho que eu tenho medo da creatina. Gente, creatina não dá problema nos rins. Um dos motivos das pessoas dizerem para você beber mais água quando toma creatina, é porque ela puxa mais água para o músculo, ou seja, a gente fica com menos água circulante no nosso corpo. E 2, eu tenho quase certeza que você é uma daquelas pessoas que não bate a sua meta de água. Lembrando que a meta de água é de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, no meu caso, que tenho 57 quilos, eu tenho que beber em torno de 1,7 litro a 2 litros. Se eu beber mais, vai ser ruim? Não. Se eu beber de menos, vai ser ruim? Não, se isso não acontecer todo dia. O importante é eu estar ali, no equilíbrio. Então, quando a gente toma creatina e já não atinge a meta de água que a gente normalmente deveria ter, claro que a água circulante no nosso corpo vai diminuir, porque ela vai começar a ir para o músculo. O que é que acontece? Quando a água circulante do nosso corpo começa a diminuir, aqueles compostos que o nosso corpo trabalha o dia inteiro metabolizando, ao invés de saírem através da urina, ou seja, ao invés de ser excretado, ele pode acabar demorando mais para isso acontecer e sofrer um certo acúmulo dentro do nosso corpo. Isso que é prejudicial. Então vem daí essa premissa de que a gente precisa beber mais água quando está consumindo creatina. E aí entra outra questão. Creatina ela é benéfica para os idosos? Existem estudos que indicam que sim, que a creatina ela é benéfica principalmente porque quando a gente vai avançando na idade, o perigo de sarcopenia é muito maior, que é a redução num nível muito alto da quantidade de músculos que a gente tem no nosso corpo. Então, à medida que a gente entra numa idade mais avançada, essa quantidade de músculos do nosso corpo reduz com muito mais facilidade. Então, a creatina ela pode ajudar nessa prevenção. Mas, claro, é importante estar se exercitando junto. Então, essas foram algumas das perguntas que eu geralmente recebo em consultório, em conversas com os amigos, e aí eu trouxe ela num resuminho aqui para vocês. Só que a creatina, ela tem um mundo de perguntas e um mundo de respostas, que eu acho lindo, todo o potencial que ela pode ser utilizada, principalmente para esportistas, para pessoas em que o modo de vida, de ganhar pão muitas vezes, é o esporte. Outras perguntas como, quais creatinas eu recomendo? Realmente precisa ter o selo Creapure? Creatina realmente ajuda a controlar a diabetes? E mais algumas outras eu vou responder em outros vídeos, porque esse é o primeiro vídeo da série Creatina. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode não ser só sobre creatina, pode ser outros suplementos, porque vão vir muitos vídeos explicando um pouquinho desses termos, desses suplementos que as pessoas tanto usam atualmente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui no curtir. Me ajuda muito, vocês não têm noção do quanto ajuda. Se você tem algum comentário construtivo, alguma crítica construtiva, também deixa aqui nos comentários. Estou super aberta a ler e a interagir com você. E se você quer continuar entendendo um pouco mais sobre esse mundo da nutrição, além de ver um pouquinho da minha rotina, dicas de organização, etc., já se inscreve. Clica aqui no sininho também e vamos juntos criar uma comunidade em que a nutrição não é um bicho de 7 cabeças, mas sim aquilo que pode te levar a ter uma vida muito melhor, muito mais saudável, sem sofrimento e com embasamento científico. Para de acreditar em tudo que o povo fala sem apresentar um artigo sequer. E se você quer ter acesso aos artigos ao qual eu me embasei para fazer esse e os próximos vídeos, eu vou deixar eles sempre na descrição. E é isso, um cheiro! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!